eu já vou te mostrar então os 5 verbos-chave. O que é? Locução é um verbo do lado do outro. É V mais V, tá? Locução verbal é V mais V, verbo mais verbo, um do lado do outro. Esses verbos aqui, o nosso próprio Antônio Ruais do dicionário ele diz: locução é um conjunto de palavras que equivale a um só vocábulo. Locução verbal significa um verbo do lado do outro que equivale a um só vocábulo, ou seja, ele significa uma coisa só. Exemplo: eu vou dormir, eu vou comer, tá? Então isso aqui significa comerei, tá bom? Eu vou comer, vou dormir, né? Isso aqui é um verbo do lado do outro, V mais V, que equivale a um vocábulo só, que tem um sentido só, né? E qual que é o poder disso aqui? O segundo verbo ele sempre vai estar no infinitivo, tá? Sempre um verbo vai estar no infinitivo em uma locução, principalmente nos idiomas, né? Obviamente esses dois idiomas não valem. Um verbo ele sempre vai estar no infinitivo aqui, por exemplo, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou dançar, eu vou amar, eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou correr, eu vou... E aí sucessivamente. Você percebe que o segundo verbo aqui, ó, ele sempre está em dormir, pensar, amar, correr, etc. Então, por que você precisa aprender esses 5 verbos-chave? Você precisa aprender o primeiro verbo da locução. Você precisa aprender o primeiro, neste caso que é o eu vou. Por quê? Porque todos os verbos que vêm depois do verbo da locução vão estar sempre no infinitivo. E aí fica mais fácil, você aprende um monte de coisa de graça. Imagine você aprender os 100 verbos mais frequentes do inglês. Aí você aprende os 100 verbos mais frequentes do inglês. Aí vezes 5 conjugações, já são 500 coisas que você tem que aprender. Aí são 500 coisas vezes 3 tempos verbais, são 1.500 coisas que você tem que decorar. Cara, é muita coisa. Aprende os 5 verbos-chave e usa ele exaustivamente, porque tudo que vem depois do verbo-chave fica no infinitivo, fica na forma básica, nunca vai sair. Sempre fica na forma mais básica. Vou te dar alguns exemplos em inglês, mas isso aqui é aplicável, obviamente, para qualquer idioma, tá bom? Quais são os 5 verbos-chave? Os 5 verbos-chave em inglês são can, should, would like to, must have to e want to, tá? São esses verbos aqui os 5 verbos-chave que você deve aprender. E como você deve aprender? Vamos dar uma olhada no want to primeiro. Vamos aplicar isso aqui. Então, imagine que você não vai usar os verbos-chave. Você vai aprender o inglês na raça mesmo sem aprender os verbos-chave. Aí você vai tentar aprender, por exemplo, a frase I'm looking for a restaurant, né? Estou procurando por um restaurante. Você tem que aprender duas coisas aqui. A forma ing, digamos assim. I'm looking, né? I am. É a forma ing desse look, né? Do procurar. E essa forma aqui é lidida até do verbo ser, do be, né? A forma ing do look e essa forma é lidida do I am, né? De eu estou na primeira pessoa aí. Então você terá que aprender duas conjugações, do am e do looking, né? Eu estou procurando um restaurante. Mas e se você aprender só want to? I want to. E aí tudo que vem depois fica no infinitivo. E no infinitivo as coisas no inglês são bem mais simples. I want to find. I want to run. I want to sleep. I want to eat. Não é? I'm looking for eating. I'm looking for a restaurant for eating. I want to find a restaurant to eat. I want to e tudo o resto fica no infinitivo. Tá vendo? É bem mais simples aqui. Você sabe a conjugação do want to e depois você coloca o find do lado. Olha só um exemplo com should. We are leaving now. O que você precisa aprender? Precisa aprender a conjugação do verbo to be. Precisa aprender o ing do verbo leave. E aí sim a frase vai ficar We are leaving now. Agora se você usar o should, mas o sentido não fica bem igual. Mas no comecinho, para você ter uma terra firme para pisar, é bom você aprender as conjugações do should. E depois tudo que vem do lado do should, fica tudo sempre no infinitivo. We should leave. We should eat. We should fight. We should sleep. We should run. We should kiss. Tá vendo? Tudo isso. Kiss, should, live, write. Tudo no infinitivo. É tudo mais fácil. Todo o segundo verbo sempre vai estar no infinitivo. E o que é o infinitivo, Eliezer? É essa forma aqui. Essa forma mais fácil. Are, er, ir, or, ur. Comer, dormir, beijar, correr. Você não precisa aprender as conjugações de nada. Você só aprende a primeira conjugação do should. Porque tudo que vem depois dele nunca vai estar conjugado. Sempre vai estar na forma base. E esse é o poder da locução. Isso aqui no inglês faz uma grande diferença. Um exemplo no must.
Aprender, por exemplo, o she works every Friday, né? Ela trabalha todos os dias. Poxa, tem que aprender a conjugação do verbo trabalha, certo? Você tem que aprender. Agora, ela precisa trabalhar todos os sábados. Ah, tudo bem, se ela trabalha, provavelmente ela precisa trabalhar. Então, mas o sentido muda um pouco. Tudo bem que o sentido muda um pouco, mas no comecinho ajuda muito você saber esses verbos aí, para que você deixe todo o resto no infinitivo, né? Então, she must work, aí fica work, significa trabalhar, né? Trabalho. She must work, ela precisa trabalhar todas as sextas-feiras, tá? She must walk. She must run, precisa correr. She must sleep, ela precisa dormir. She must eat, ela precisa comer. She must run, ela precisa correr. She must stay, ela precisa ficar. She must write, ela precisa escrever. Tá vendo? Escrever, correr, beijar, comer, todos numa forma mais básica. Você evita ficar aprendendo conjugações desnecessárias. Como é que a gente salva isso aqui no Anki, por exemplo? Como é que a gente usa isso aqui para salvar, então, no Anki? Vou usar o Anki aqui de novo. B. Como aprender os 5 verbos-chave. 1. Pega a lista de modais. 2. Joga no buscador ou numa inteligência artificial e busque e pede para ela criar uma frase para você. 3. Salve ela em um sistema de repetição espaçada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o should, tá? E a gente vai tentar encontrar uma frase com should, tá? Peguei o modal primeiro, vou até colocar em to do, né? Pra gente ir marcando aqui o que a gente tá fazendo. Peguei o modal, lista de modal. Lista de verbos modais tá aqui, do verbo-chave, tá aqui. Copiei. Vou lá no eliezerpiano.com/bm, que inglês, cola. Coloca aqui, should, né? Enter. Aí ele vai dar alguns resultados. Vamos encontrar uma que tem uma locução. Tem should e mais um verbo do lado. You should sleep. Pronto, a primeira. Deixa eu ver se tem em português a tradução para português. Se não tem, eu mesmo atuo como tradutor, tá? You should sleep. Você, you, should, deveria dormir. Dormir. Forma infinitiva. You should apologize. Você deveria se desculpar. You should come, você deveria vir. You should go, você deveria ir. Forma infinitiva. É mais fácil, abençoada. Se você está no começo do aprendizado, vale muito a pena aprender esses verbos modais. E como você faz para aprender? Pega um monte de frase dessa aqui e joga no Anki. Porque você de tanto ver esse should, go, should, blá, 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 quando você vai falar, você mete o should em tudo. E depois todos os verbos ficam tudo no infinitivo. Olha só. Vou salvar umas aqui para tu pegar a ideia. You should go. Copia a frase. Copia a tradução, você deveria ir. Copia a tradução. Opa, deixa eu voltar aqui. Copia a tradução aqui. Ele copiou um negócio que não era. Você deveria ir. E aí eu vou copiar o should, que é o que a gente tá aprendendo. E pronto, né? Deveria. Eu vou até marcar isso aqui pra ele manter isso aqui. E pronto, should. Mandar? Mandei. Aí vamos continuar. He should come. Ele deveria vir. Então, ele deveria vir. Ótimo. Coloquei. Já deu enter. Eu criei mais uma. You should apologize. Você deveria se desculpar. Copiei, colei. Copiei, colei. Pronto. 3 frases com o should, né? E exatamente a locução funciona aqui. Verbo, que é o único que você precisa saber. E o resto vem tudo no infinitivo. Tá bom? Isso não é um conceito muito simples de você pegar. A ideia não é simples de você pegar. Porque eu falo em locução, eu falo umas palavras um pouco difíceis. Eu concordo com você. Mas a ideia aqui, o uso disso aqui é muito simples. Tá? Você aprende um modal. Não é modal, mas enfim. Você aprende um verbo-chave, um desses aqui. Como? Salvando várias frases dentro do seu sistema de repetição passada. E aí você começa a aprender isso aí quase que automaticamente quando você vai falar, quando você vai se comunicar. Tá bom? Exemplo meu em italiano pra fechar essa parte aqui. Quando eu tava aprendendo italiano, eu falei, cara, eu vou aprender um só modal. São 5. Falei, cara, eu vou aprender um. E eu vou ver se vai dar certo isso aí. Eu aprendi o potere. Que é o poder, é um modal. Tá? Que é como se fosse esse primeiro aqui, ó. Que é como se fosse o can do inglês, tá bom? Esses modais aqui são traduzíveis para qualquer idioma, principalmente os latinos, tá? Significa povoar, tá? Povoar, que é povoir, que o povo chama, né? Povoar, potere, poder e poder mesmo em português, tá? Esse poder aqui é em espanhol, tá bom? O mesmo verbo-chave em todos esses idiomas, tá bom? Povoar, potere, poder e aí por diante, tá? A ideia aqui é o seguinte: eu peguei só o potere e aprendi um monte de frases com potere. Tudo do lado de potere.
possiamo mangiare, possiamo tudo correre, dormire, tudo que eu falava. Quando eu ia conversar com nativos, eu colocava o potere nas frases. Tudo. Eu fiz uma entrevista com um nativo em 6 meses falando italiano. Eu não cheguei a contar quantas vezes eu falo potere, mas logo nos primeiros minutos de vídeo eu falo 4 vezes. Eu assisti, da última vez que eu tava contando, eu tinha assistido 3, 4 minutos de vídeo, eu tinha falado 4 vezes o potere. Aliás, mas isso não é falta de vocabulário. Falta de vocabulário o quê? A gente tava falando sobre ética. Ética, cara, ética. Com 6 meses de aprendizado. Tava falando sobre ética. Eu usei o potere pra tudo. Porque você precisa aprender várias conjugações. Não aprenda várias, aprenda essas aqui. E tudo que vem depois dessas aqui, fica tudo no infinitivo, tudo mais fácil. No começo, a gente quer a simplicidade. É isso? É exatamente por isso que eu tô te dando essa dica. Tá bom? Vou deixar no pequenininho pra gente fazer, pra fazer sentido, o que eu te disse, tá? O que é uma locução? Aí eu falei quais são elas. Aí eu mostrei quais são os 5 verbos-chaves. Apliquei pra você ver como é que funciona. E depois te mostrei como é que você faz pra aprendê-las. Pega lá no BM, buscador múltiplo, joga lá, pega uns exemplos e salva no seu Enki ou no seu caderninho da lista de ouro